Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Ô, Tinga, com relação mais ao Mano Menezes, ao trabalho do Mano, você tem percebido ou sentido que o Mano está incomodado com a dificuldade do torcedor do Cruzeiro em abraçar a equipe este ano? O Mano está se sentindo pressionado, não está? Como você tem sentido aí o dia a dia do Mano Menezes? Eu acho que nós, eu sempre me coloco junto, a gente não fica incomodado, né? Primeiro, a gente tem um entendimento muito grande do que é o torcedor hoje do Cruzeiro, né? Eu digo hoje porque eles vão entender como que eu estou falando. O torcedor do Cruzeiro nos últimos 2 anos, né? Vamos colocar nos últimos 3, 4 anos. Tu sai de um bicampeonato, né? E aí no outro ano você acaba um ano brigando pelo rebaixamento, e no outro de novo. A gente entende que o torcedor fica apreensivo, o que vai acontecer com o meu time, né? A gente entende também, mas a gente montou, né, uma estrutura tanto de time, porque eu acredito que o torcedor sempre vai pedir jogador, mas se a gente botar no papel o nosso plantel, nós não perdemos para ninguém no Brasil. Nós temos de tudo, nós temos um jogador rápido, temos um jogador de área, temos um jogador técnico, um jogador alto, O que talvez preocupe o Mano e me também é que talvez no momento de primeiro semestre mais importante que a gente precisaria de todo o grupo, a gente perdeu muitos jogadores. Então praticamente a gente jogou as finais sem 5 jogadores titulares, 5 ou 6. Isso preocupa sim o treinador, isso preocupa nós como diretoria, mas também ao mesmo tempo que preocupa, a gente sabe que isso é inerente no futebol, por isso que se contrata 30, 35 jogadores, e também acreditamos que os jogadores que vão entrar dão conta do recado. A questão às vezes não é muito de entrosamento no momento, mas a gente também não é desculpa para nós dizer que não estavam X ou A jogadores. A gente contrata todos que estão aqui, a gente acredita que tem condição de ser titular e entregar o melhor trabalho. O que talvez ali preocupou muito nós, né, e o Mano, principalmente nesses últimos jogos, é que na medida que o time estava buscando entrosamento, a gente perdeu alguns jogadores de setores que precisam muito de entrosamento, não que sejam melhores ou piores, acredito em todos aqui. E só abrindo um parênteses, o Mano Menezes não usou isso em momento nenhum como desculpa em nenhuma entrevista dele. Ele Exato. Pelos jogadores, ele nunca chegou numa entrevista, isso é verdade, nunca chegou numa entrevista e falou assim, estou com poucos jogadores, né? Nunca aconteceu isso. Ele sempre justificou mediante o futebol apresentado em campo. Exato, porque isso é uma das coisas que parte do futebol. As lesões, por isso que se contrata 25, 30 jogadores, tem que ter no plantel, às vezes, para esses momentos. E isso que vai fazer a diferença. Então vocês sabem que vocês vivenciaram isso muito próximo da gente. 13 e 14, se tu perguntar quem é titular, a gente vai saber que é o Everton, o Ricardo, né? E o Dedé, que jogou todos os jogos aí. E isso mudou muito. Que é isso que faz a diferença no ponto corrido, é você ter um monte de jogadores. Mas lógico que nos momentos importantes você tinha sempre aquela base que vinha jogando junto mais tempo. Então teve alguns momentos, jogos importantes, que estavam aqueles principais jogadores, a coluna. Então é isso que a gente está buscando. Tivemos uma dificuldade com uma série de lesões, mas como foi citado, o Mano nunca veio aqui e botou isso como uma desculpa, até porque a gente acredita em todos. Mas acho que essa é a maior preocupação. Em relação à torcida, né, de estar apreensivo, a gente entende, cara. Você vem 2 anos, né, brigando lá embaixo, a gente entende que ele vai ali no começo da competição, né, quando você pensa que ele vai, eu acredito que a única coisa que saiu fora do controle, que a gente jogou, que a gente merecia, eu também não quero ganhar sem merecer, né? Então eu acho que de todos os jogos que a gente perdeu ali, que a gente merecia perder de fato, pelo que a gente produziu, foi contra a Chapecoense. A gente não produziu nada. Mas se você pegar o jogo do Bahia que a gente perdeu, Corinthians, Sport. Então, quando a gente perde dessa maneira, a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, que é coisa de dia a dia, entendeu? Mas agora com a Chapecoense nós tínhamos que perder do jeito que a gente jogou, né? A gente merecia perder, merecia ser vaiado, tinha que ser vaiado. Porque eu falo ser vaiado porque não é, eu também sou vaiado, não é só os jogadores que são. Então, eu sou uma figura que eu saio na rua, as pessoas me cobram também. Então, eu me coloco sempre no mesmo lugar
e estou aí para isso também, né? Quando eu saio na rua, as pessoas sabem que eu trabalho no Cruzeiro, se acontece alguma coisa errada, as pessoas me cobram também no Cruzeiro. Então, essa responsabilidade eu acho importante também, porque os jogadores sabem que eu tenho o mesmo tipo de cobrança que eles. Então, de todos que a gente perdeu aí, eu acho que somente a Chapecoense nós merecíamos ter perdido, então nós merecemos agora também uma sorte melhor pra gente. Você até veio de perguntar, porque não é que ao vivo a gente pode soltar os negócios sem querer. Eu tenho que perguntar agora do lado, mais do lado do torcedor. Estou mais em contato com a torcida diariamente, pessoalmente. As pessoas mais questionam o que está acontecendo. Você veio falar do ano, os 2 últimos anos do Cruzeiro. Igual outro dia eu mencionei que infelizmente a torcida ficou mal acostumada. Isso é normal quando um time começa a ganhar muito. A gente vê o próprio rival, aconteceu isso. O Palmeiras está dessa forma, né? Ganhou, e esse ano você vê que está aquele clima tenso. Os 2 últimos anos nossos foi bem complicado. Só que o que eu observo, tocando lá do Mano Menezes, que a maior crítica que vem da torcida é pela filosofia do treinador perante a filosofia do clube, na história do clube. O que eu vejo que o torcedor mais reclama hoje em dia é a forma do Cruzeiro de jogar. Acho que o Cruzeiro joga mais retrancado que não joga ofensivo. E sempre nossa história de alguém, quando você começa a jogar, o Caio Ribeiro e o Thiago Lager falar que o Cruzeiro na história, eles começam a comentar e falam que o Cruzeiro sempre jogou para frente. Como que a diretoria do Cruzeiro faz, né, esse filtro, né? A gente for colocar aqui um lado da torcida pressionando esse lado da filosofia, da forma que o Mano está jogando com o time. Como que o Cruzeiro vê isso, a diretoria, você, uma pergunta sua e da diretoria no geral, ver como que vai ter esse entendimento da torcida e aceitar às vezes as coisas que acontecem, que às vezes a gente, pelo lado do torcedor, você estoura, sabe? O time perdendo, alguém ganhar tudo, quem está sempre vencendo, não é assim as coisas acontecem. Igual você falou a questão de contusão, e às vezes muita gente desse de lado não percebe que isso acontece de fora. Como que acha que você pode fazer com que a torcida enxergue isso de uma outra forma? Esses problemas que às vezes acontecem, que é natural no mundo do futebol, de que forma que a diretoria pode transparecer isso para o torcedor? Boa pergunta. Primeiro, não é o mal acostumado, é o bem acostumado. A torcida está bem acostumada a ganhar, né? Então, ela sempre cobra isso, né? Em relação a modelo de jogo, né? Às vezes o treinador também fica possibilitado talvez de conduzir da maneira que tem que ser feito, talvez mais próximo daquilo que é a história do Cruzeiro, né? Você está, por exemplo, um exemplo do jogo contra o Corinthians. Então jogou de um jeito contra o Atlético Goianiense, né? Para ganhar o jogo, né? Jogando para ganhar o jogo, né? Propondo, querendo ganhar o jogo. E de repente ele estava pensando, acredito eu, não conversei isso com ele, mas acredito que eu pensando em jogar da mesma forma, talvez que o Robinho sofreu uma pancada que faz parte do jogo e de repente perdeu o jogador. Então também o treinador às vezes fica engessado de poder ter oportunidade naquilo que planeja, né? Mas eu vejo também que o Mano é o mesmo Mano que chegou aqui em 2015 e 2016 e fez o mesmo trabalho, que se pegar o percentual do Mano nas 2 passagens são acima de 60% percentual de Libertadores, e jogando da mesma forma, variando algumas coisas. Então a gente pode pegar os mesmos modelos e usar para o que a gente quer. Então vamos citar um outro exemplo. Contra o Santos, o Mano jogou com 3 volantes, os lugares mais difíceis de se ganhar é o Santos na Vila, né? No lugar o Palmeiras foi lá agora, o melhor time, o time mais caro, e não ganhou dele, tá? É difícil ganhar na Vila. A gente foi lá, ganhou e ganhou bem na Vila. Então é tudo de como é o comportamento do próprio jogo, né? Então a gente pode usar que com 3 volantes a gente ganhou o jogo, e com 3 não. Acho que cada jogo tem sua história, então talvez o modelo, a história que o Cruzeiro tem de atacar, você pode atacar jogando com 5 volantes, você pode atacar, e também você pode jogar com um monte de atacante e não atacar. Então é o modelo do próprio jogo vai mostrar. Lógico que entendo, e eu também sou como torcedor, eu quero ver sempre o time atacando, mas também nós temos um outro time, nós temos uma estratégia, nós temos um outro time que pensa também no modelo do jogo. Eu acho que o torcedor acredita muito no Mano, porque no momento mais difícil aí, 15, 16, o torcedor abraçou e o Mano chegou aqui, fez um baita trabalho, por isso que está aqui hoje, conduzindo da melhor forma. E eu tenho certeza, cara, que o nosso final de ano, esse ano, vai ser muito melhor do que foi 15, 16, alguns objetivos nós vamos alcançar, com certeza. Por falar
em jogos importantes, nós estamos aí, né, na porta aí de um Cruzeiro e Palmeiras valendo uma semifinal aí de Copa do Brasil. Como está sendo a preparação? Se há uma estratégia específica para esse jogo, porque o Cruzeiro tem que voltar aí, como torcedor, né, a ser o maior detentor de títulos aí da Copa do Brasil. É um dos grandes objetivos, é o que está mais próximo, né? Pode jogar aí 5, 6 jogos aí, deve ser campeão, né? Então, assim, uma das estratégias é a gente tentar que a maioria dos jogadores que estão machucados esteja apto a jogar, né? Isso acho que é o grande ganho, né? Às vezes a gente fica falando talvez em contratação. Se nós voltar com todos os jogadores que estão no DM, nós não vamos contratar ninguém, né? Temos muita qualidade parada, que faz parte do futebol. Não é culpa de ninguém os jogadores estarem no DM, é coisa do futebol. O DM faz o seu melhor, o médico faz o seu melhor, o preparador faz o seu melhor. São coisas do futebol, né? O jogador está ali para isso, é um esporte de choque. Como vocês muito bem falaram, o futebol mudou, então hoje o jogador, futebol ele já não é mais um exercício saudável, né? Ele é de muito sacrifício, né? Você sempre sai com uma sequela do futebol, como eu estou com ferro aqui na perna, né? Com uma haste de 12 na canela, isso faz parte do futebol, você sempre vai sair do futebol com alguma sequela, porque hoje é de muito físico, de muita força, e tem um fator muito importante hoje que está agregando, acredito eu, ao número de lesões, que é a parte psicológica. Hoje a pressão psicológica que tem para se jogar um futebol é muito maior, e vocês fazem parte dessa pressão psicológica, não que na parte negativa ou não, mas o fato de vocês, hoje, através das redes de vocês levar isso para milhões de pessoas, e isso os jogadores, todo mundo enxerga tudo, todo mundo vê tudo. Esse é o mundo moderno, o jogador ele vê, ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele sabe das coisas que estão acontecendo, ele sabe da cobrança que é, então tudo isso ele leva para dentro do dia a dia, do dia do jogo. Acaba, acredito eu, que tendo uma pressão maior, isso também influencia um pouco na parte física, e por isso também acredito que o número de lesões no Brasil, né, porque a gente está falando do Cruzeiro, mas todos os times estão com o mesmo problema, ou já não sei se é mais problema, ou se já é inerente, ou já faz parte do modelo de futebol, do modelo de jogo, da pressão de jogar de futebol hoje no time grande. Ô Tim, você está falando aí, começou a falar uma coisa sobre o DM, né? Hoje o torcedor gosta de questionar sobre tudo, e o DM é um desses assuntos. Até que ponto a gente pode julgar assim, que é, por exemplo, um caso que às vezes o DM está recuperando o jogador com um prazo maior, ou se já é um histórico de lesão do jogador, ou ele já vem de um caso recorrente, ou, por exemplo, a gente já tinha o calendário apertado, e apertado mais ainda, por exemplo, agora com a primeira liga. Eu vi até, não sei quem, um jogador, um comentarista, falando, pô, mas desumano e tal, falando isso, como é que funciona isso aí? Pô, cara, show de bola, porque senão vai ser legal a gente poder transmitir para o torcedor, se aproximar cada vez mais. Primeira coisa, o DM, tudo que o DM quer é botar os jogadores o mais rápido possível, né? O DM, o pessoal que está no departamento médico, eles não colocam ninguém lá, eles estão lá só para tirar a pessoa, eles estão só esperando. O bom do DM é que não chega ninguém lá, né? E quando chega, sai mais rápido. Então, no futebol a gente tem que começar a entender que são coisas que fazem parte e não buscar culpado, né? Porque não existe culpa. O jogador se prepara e vai lá para o campo, aí toma uma tocada, como alguém tomou, o outro faz um esforço, e o DM está só para voltar. E o DM sempre quer que ele volte no tempo mais rápido possível, né? E a gente também cobra muito isso dele. Esse tour que eu faço todo dia, que eu dou uma passada na DM, né? Lógico, para cumprimentar os jogadores, isso eles gostam, porque eles sentem também bem que as pessoas estão olhando para eles em qualquer circunstância. Também é para cada dia eu vou lá, chega a ficar chato, pegou, né, a Charlinho, o Mônica, o André, e aí, fulano? Fulano eu acho que tal dia. Outro dia eu vou de novo. Então estou sempre próximo disso, né? Mas o departamento médico trabalha para que os jogadores voltem o mais rápido possível. Esse é o que ele quer, ele não põe ninguém lá, ele quer tirar
de lá. Então, se às vezes se dá um prazo, às vezes mais é como estratégia, né? Estratégia, como eu falei para você, às vezes, ou até faz parte mesmo, às vezes, vamos citar um exemplo, eu queria ir para o Rio de Janeiro, fui de carro, quando jogava aqui. Me falaram que era 6 horas, então eu planejei para chegar lá em 6 horas. Aí no meio do caminho meu filho pediu para mijar, eu botei gasolina, e eu cheguei lá e o planejamento durou 9 horas. Então são coisas que a gente planeja, mas são percalços que acontecem, principalmente no futebol. A gente tem físico, tem a competição, tem o adversário, mas o DM está com todos nós aqui tentando fazer o melhor no clube. Então o DM não põe ninguém lá e tenta tirar. E nós apertando cada vez mais, né? Existir com o prazo, nós apertamos o máximo, mas a gente sabe que cada corpo responde de um jeito, né? Eu falo assim, Tim, às vezes até como sugestão, esse caso, por exemplo, eu confesso que eu não sabia que quando o jogador chegava no clube, o clube contava a história do jogador no clube. E essa é uma coisa que a gente vai poder reproduzir. Esse outro caso tem também. Às vezes a gente, igual no caso do Dedé, foi poupado 3 jogos, então, às vezes a gente fica meio sem saber. Esse tipo de informação que já ser sempre levada, às vezes evita até uma cobrança desnecessária, entendeu? Se o torcedor tiver uma comunicação maior do que está acontecendo nesse meio. Exato, cara. Como o Guilherme abriu falando aqui antes de vocês olharem o treino, né? Que essa decisão de o cara ir pro Grêmio ou não ir pro jogo, ela tem uma série de pessoas, uma série de consultas, série de exames, para que seja tomar a decisão, né? O que a gente mais quer é botar os 30 jogadores ali pro Mano e o Mano optar pelo que ele acha de melhor no momento. Mas quando é tirado um jogador, tem uns porquê, né? Eu sempre digo isso para os jogadores, né? Porque eu tenho um convívio muito aberto com eles, muito verdadeiro, e eu sempre tenho um tema comigo que quando você diz sim pro jogador, você não precisa dos porquês, né? Dificilmente quando a gente diz sim, né? Normalmente o sim é coisa boa. Posso ir ali, não sei o que pode. Ninguém pergunta por que pode, né? Mas quando eu digo não, eu tenho que ter os porquês. E meus porquês tem que ter uma base, né? Ele gosta ou não, ele tem que ter uma base, né? E assim também é, quando um jogador não vai pro jogo, não vai, tem os porquês, né? Nem tudo a gente pode abrir que faz parte da estratégia, porque a gente tem um adversário, a gente tem um concorrente, a gente tem uma estratégia para também ganhar alguma coisa que talvez o adversário ache que vai vir um jogador e não vem. Hoje o futebol tem muitos detalhes que talvez no começo do jogo, por eles achar que vai vir um jogador, a gente pode tirar alguma vantagem, como a gente já perdeu e já ganhou os jogos em pouco tempo. Então tem estratégia, mas volto a falar, acho que essa proximidade, vocês entendendo um pouco mais daquilo que é possível nós passarmos, como eu falei, tem coisas que são da casa, tem coisas do site de vocês, das coisas de vocês, que são só de vocês não tem que passar também para nós, não passa para o público de vocês. Mas na medida possível, quanto mais a gente tiver essa proximidade, cara, acho que vai ficar mais rico, tanto vocês, nós também como sugestão, né? Tu deu essa sugestão de uma coisa que já tem, então isso mostra para nós que nós não estamos viajando, o torcedor quer saber disso e acha isso importante, a gente ter essa apresentação pro jogador. Então, quando você tiver a sugestão, cara, acho que o mundo hoje é um mundo de escutar todo mundo, vai te decidir, é uma decisão de quem tem as responsabilidades. Eu acho que essa possibilidade vai fazer bem para nós, para o torcedor e para todos. Tinga, existe uma cobrança também muito em cima de nós também. Só entende a gente também como representante da torcida, pessoas que têm uma ligação direta com o clube, né, que tem que levar informação para eles diretamente, certo? Existe uma coisa assim, que, por exemplo, perdemos a final do Mineiro, o Cruzeiro, alguns jogos não teve bem em campo, e aí eles cobram da gente o seguinte: existe alguém no Cruzeiro que chega perto do jogador quando ele está com não está rendendo bem, tudo, que troca uma ideia, que bate um papo, que vai lá, tem que entender o lado do jogador, o que faz aquela cobrança, né? Porque o torcedor ele pensa assim, e ele entende que, por exemplo, o cara é um profissional, certo? Ele como profissional ele também tem que ser cobrado de um alto rendimento e tudo. O torcedor sempre fala com a gente: seria você essa pessoa? E se é você, como que você faz isso? Bom, esse é Você vai chutar na porta, uma modéstia à parte, assim, foi uma coisa que eu fiz na minha vida inteira. Muitos treinadores que trabalharam comigo usavam isso comigo, né? Me usavam para essa parte, né? Tem horas que o treinador falava, fala com o jogador, que eu já não aguento mais falar com ele, né? Isso quando eu jogava, né? Quando eu jogava. E eu fazia isso muito bem, né? Sabia os pontos que eu sei o que mexe com o jogador, o que não mexe, né?
Então a gente faz isso. São coisas que você não pode falar como a gente conversa e como a gente fala. Se a gente chuta, se a gente dá risada, se a gente abraça, tem coisas que tem vezes, tudo é muito da forma, né? Tem vezes que teve pessoas que já, quando eu jogava, diretores que já falavam coisa rindo pra mim que eu saí chorando de vergonha de não ter feito. E tem pessoas que já chegaram gritando comigo e não fez efeito nenhum. Ou já chegaram gritando comigo e fez efeito. Então tudo é a forma de falar com o jogador. Mas pode dar notícia para o torcedor que isso existe aqui, né? E para qualquer jogador, né? Eu acho que uma das coisas que me dá muita segurança falar com qualquer jogador é porque tudo que eles viveram aí eu vivi, né? Então hoje eu sei o que é perder, eu sei o que é ganhar, eu sei o que é ficar machucado, eu sei o que é estar fora, eu sei o que é ser cortado, eu sei o que é jogar bem, o que é jogar mal. Então eu sempre falo que o mais prejudicado quando as coisas não acontecem é o jogador. O jogador é o que mais sabe quando jogou mal e quando jogou bem. Então, quando eu vou conversar com ele, eu sei muito bem o que a gente vai falar e pode ter certeza. Se o tom for de tom mais alto, eu falo mais alto. Se for, tudo é identificando cada situação. Mas eu acho que o princípio de tudo, cara, que é o que vale muito, o que faz a diferença é o respeito. O respeito pelo cidadão, pelo homem, entendendo que nós estamos avaliando o ser humano e não máquinas, né? Então as coisas não vão sair sempre como a gente quer e como a gente imagina, entendendo que do outro lado também tem seres humanos que também estão capacitados, também estão trabalhando para que possam vencer também. Então não se joga futebol sozinho, o Cruzeiro não vai entrar para segunda-feira, não, nós vamos fazer o que a gente quer, não, tem um outro adversário que também tem planejamento, que tem trabalho. Então, o princípio de tudo, cara, é ver sempre o lado humano estar em primeiro lugar, né? Então a gente hoje tem que pensar que todo o trabalho, todo o treino, toda a tecnologia, toda a ciência que a gente tem muito evoluída aqui no Cruzeiro, ela é importante, mas a gente não pode esquecer que ela vai ser solucionada ou resolvida pelo ser humano. Então a gente não pode nunca esquecer do lado humano, né? Assim como vocês têm, né, a tecnologia de vocês, mas ela é feita por vocês, tem algum ser humano ali digitando ou conduzindo. Então a gente não pode nunca esquecer o lado humano, e eu tenho muito isso do jogador. E o lado humano é sempre falar a verdade, né? Falar a verdade, só acho que a verdade com as formas, né, de falar, você pode muito bem fazer o cara entender, né, uma coisa falando de uma forma passiva, muita gente não entender, querendo falar a mesma coisa de uma maneira agressiva. Eu acho que conecta muito com isso que você está falando agora. Eu sempre tive a dúvida de como que começa o vestiário campeão. Eu sempre tive assim, essa curiosidade de saber o que rola ali dentro. E na sua função hoje, você tem que tratar com tipos de pessoas muito diferentes. É igual a gente estava falando aqui agora, a gente assistiu um treino. O Sassá é um cara diferente, carioca, marrento, mas diferente dele, tem o Rafael, que é um cara mais reservado. Assim, é o que o Perdigão falou uma vez, eu acho, numa entrevista, que jogou, acho que jogador junto. Que tem um jogador que é escolhitrão, mas tem também aquele que é vinhozinho. E que aí tem uma diversidade. Como é que é? Não, repete isso, como é que é? Tem um jogador de escola e litrão e tem o vinhozinho. Tem um latão de escola também. Sensacional isso. Como é que trabalha com tanta gente diferente em prol de uma coisa só? Como começa esse vestiário campeão? Eu posso inteirar a pergunta dele? Que eu vi uma história em 2013 que quando acabou o primeiro turno, o Gilvan veio conversar com os jogadores e você pediu a palavra e falou que era um clube muito unido, que você nunca tinha participado de um clube que era tão unido. Se for verdade, eu gostaria que você inteirasse e contasse a história e por que esse grupo era tão unido. Bom, cara, eu tô achando muito legal esse papo, né? Porque Que bom, velho. tem coisas que são importantes a gente conseguir entender também. Não é. Porque a gente sempre fala que o jogador fala do jogador. Eu sempre falo que o jogador responde a mesma coisa, mas será que as perguntas não são sempre as mesmas também? Então, Sempre só. Então, cara, eu penso que isso que tu falou é a pura verdade, né? Nós estamos num grupo de 25, 30 pessoas, cada um com uma cultura, cada um com uma criação, cada um com um jeito, né? E nós temos que tentar pegar alguma coisa que seja única, né? Que mexa
com todos, né? E o que mexe com todos? Primeiro é entender que todos ali tinham um sonho, né? Todo jogador teve um sonho de ser um jogador de um clube grande. Isso é uma coisa que é única. Cada um tem seu jeito de viver, mas isso é único. Todo jogador gosta, quem não foi, ouviu falar, ou quer ser campeão, ou já foi e quer continuar sendo campeão. Isso aí também é uma coisa única. No grupo onde tem tanta diferença, você tem que ter capacidade de pegar aquilo que as coisas que são únicas, né? Que são as coisas que todos querem o mesmo objetivo, né? Todos querem ser bem tratados, todo ser humano quer ser bem tratado, todo ser humano quer ter uma estrutura, todo ser humano quer ter um grande clube para trabalhar, todo ser humano quer ser respeitado. Então essas coisas que fazem um grupo com tantas pessoas diferentes caminharem junto, né? Porque como tu falou, isso é uma capacidade que a gente, como diretor, a gente tem que ter, que talvez eu vou conversar com fulano e ele fala uma gíria e eu tenho que me adaptar e falar com ele desse jeito, com o outro talvez eu tenho que chamar no canto, com o outro talvez eu tenho que gritar, e essa capacidade é uma coisa importante. Mas tem algumas coisas que são únicas num grupo de futebol, e essas coisas que nós temos que abordar, as coisas que são únicas. Em relação ao que tu falou do nosso grupo também de 13 a 14, tinha muitas diferenças, muitas. Pode abrir aqui, mas tinha muitas diferenças, e nós tínhamos as diferenças. Até o dia que a gente se juntou, eu falei, pessoal, a gente tem várias formas de ganhar o campeonato. Eu já ganhei campeonato com um time que ninguém se dava bem, e foi um campeão. Mas eu ganhei mais campeonatos com times que se davam também. Tem todas as formas de ganhar. Acontece que com o time que não se dão bem, você vai ter um convívio o ano todo com esse cara ao teu lado, porque aqui a gente vive mais, eu vivo mais com o Guilherme do que com a minha esposa. Então seria muito ruim estar todo dia aqui e não estar bem com o Guilherme. Então nessa conversa de 2013 eu mostrei isso para os jogadores assim, agora ou a gente se resolve e caminha tudo junto, porque querendo ou não amanhã eu vou estar contigo e tu vai estar comigo, e vai ficar ruim, pô, não posso sentar na mesa ali, eu sento, não tenho papo, ou a gente se junta e vai caminhar junto. E a partir dali a gente resolveu em 13, né? De caminhar junto e de resolver uma coisa que outra. Até naquele momento tinha alguma coisinha, o outro falou, cara, não é hoje nem amanhã que eu vou estar resolvendo contigo, isso é uma questão de tempo, mas que a gente procura resolver. E assim caminhamos junto, e eu sempre falo para os jogadores, onde é que tu forma amizade no futebol? Eu nunca vi times de amigo que brigou para não cair, que caiu. Pergunta para as pessoas quem eram os amigos deles. Todos os jogadores que foi campeão não sei aonde, que foi campeão. Hoje vai ter o jogo lá do pessoal, né? Do pessoal que fez história. Estou falar daqui a pouco. Está tendo que fez história do Cruzeiro. Por que eles estão lá juntos? Porque eles ganharam coisa junto. Você não faz amizade com o jogador só passando prova no futebol, brigando para cair. Pergunta os times que caíram se eles têm amigos, né? Naquele plantel deles. Não forma amizade. Pode até ter, mas é menos. Forma pouco. Amizade no futebol é aquele cara que faz tu botar a história, que faz tu botar troféu para dentro da casa, que faz tu botar a condição melhor, contratos melhor. Essas são as amizades que ficam. Então é isso que a gente mostrou naquela reunião de 2013, e a gente tenta mostrar a cada um de um jeito, da maneira que a gente vai falando. Não precisou fazer isso nesse grupo, esse grupo já tem uma amizade muito grande, e a gente vai colocando algumas coisas mais pontuais assim, mas o trabalho aqui está sendo bem tranquilo de fazer, porque já é um clube que tem uma raiz já de vencedor. Eu tinha essa carreira que fez comentários. Agora, como gerente de futebol do Cruzeiro, aonde você espera chegar nessa função? O que você planeja, o que você almeja? O que você espera conquistar? Assim, porque para a gente, eu acho que hoje o Cruzeirense falta um mundial, né? Que a gente está querendo. Esse centenário está aí, né? O centenário está chegando. Cara, eu sou fascinado pelo... Fala mundial porque o Cruzeirense sempre pensa grande. Não, e tem que pensar, né? Tem que pensar. Quem tem 2 Libertadores tem que pensar no mundial, né? Cara, eu tenho uma coisa na minha vida, quem me conhece sabe disso, cara. Até porque eu estou aqui hoje no Cruzeiro, né, e eu tenho graças a Deus, essa abertura, essa entrada em todos os lugares que eu vou. As pessoas que viajam comigo sabem como eu sou recebido nos lugares onde a gente vai jogar, qualquer clube que a gente vai jogar, a maneira
que eu sou recebido, eu sei que isso se dá muito pela minha carreira, pelas conquistas. Então eu acredito muito que o que te dá base, o que te dá respeito no futebol, eu sempre falo também que eu nunca procurei ser ídolo, eu sempre procurei ser respeitado. E respeito ele vem por uma carreira sólida e pelas conquistas. Então, cara, eu tenho um objetivo na minha vida, eu tenho que ser campeão. E aí, se possível, ser campeão daquilo que é a maior conquista, né, que é o mundial. Mas para isso a gente tem que ter, primeiro, metas possíveis, né? Nós não estamos na Libertadores, então não posso pensar em mundial, né? Eu tenho que pensar em Copa do Brasil, no Brasileiro. E com toda sinceridade para vocês, esse ano, se der ruim aqui, nós temos que estar na Libertadores. Um time como o Cruzeiro, o plantel que a gente montou, se der ruim, se a coisa não sair do jeito que a gente quer, a gente tem que estar na Libertadores. Isso para mim é bom trabalho. Eu sou verdadeiro com vocês, a gente pode juntar aqui em dezembro, vocês juntar aqui e falar, pô, não foi um bom trabalho, se nós não tivermos na Libertadores. Eu estou aqui para isso. Mas com o plantel que a gente montou, isso é uma coisa que eu quero transmitir para o torcedor, a gente sabe disso. Mas a gente tem que entrar no futebol acreditando e sendo claro, mostrando aquilo que a gente tem como objetivo, como meta. E se não acontecer, a gente ser cobrado por elas. Eu acho que isso que faz também o futebol, né, um pouco mais claro. Porque o jogador, ele tem cobrança, né? O jogador, quando ele entra dentro do campo e ele não faz as coisas, a gente cobra, o torcedor cobra. E eu também, como diretor, também quero ter minhas cobranças, também quero ser cobrado. E esse ano, o objetivo meu, e acredito que da diretoria também, era ser campeão. E se der errado, não está na Libertadores. Que aí não está indo. Isso é uma maneira de falar, né? Mas não é errado, né? Quer dizer que a gente chegou próximo e conseguiu. Emendando essa pergunta, é o seguinte: uma coisa, eu vou usar o Cristiano Ronaldo como exemplo, que é uma coisa que eu vejo muito dele. Eu vejo que ele tem uma gana de sempre estar melhor. Amanhã ele quer estar melhor que ontem, ele quer sempre ganhar, perder. E às vezes eu vejo, por exemplo, assim, não o Cruzeiro, mas o jogador brasileiro perde, eles falam, foi por isso, foi por aquilo. Como que você vê que hoje os jogadores têm essa gana de vencer o tempo todo? Cara, isso é uma das coisas que ainda não chegou o momento, né? Talvez daqui a uns anos vocês vão ter um pouco mais de proximidade. Isso é muito individual, né? Mas nós como grupo hoje, cara, quando a gente perde, cara, parece um velório, cara. A gente tão chateado com os jogadores assim. Eu sei que o torcedor fica chateado pra caramba quando perde, mas os nossos jogadores, eles não ficam nem um pouco menos chateados com o torcedor. Então, até porque, além de ficar chateado, eles têm uma cobrança particular da carreira. O jogador sabe quando não vai bem numa temporada, talvez o contrato pode ser estendido, talvez a carreira dele pode diminuir. Então os jogadores, além de ficar chateados com o resultado, ele tem a questão da carreira. Mas pode ter certeza que, assim como nós, todos os funcionários, né, e os jogadores ficam muito chateados quando perdem. E às vezes a gente tem que até, vamos mostrar para eles que vamos de novo, que quarta tem mais, porque os caras sentem muito. Aqui nós temos um monte de homens. Todos os jogadores que estão aqui têm um perfil, né, um perfil de vencedores, né, os que sobem da base também já tem uma estrutura lá de Cruzeiro, já é cobrado, já ganhar desde as categorias de base. Então todos os jogadores que estão aqui sentem muito isso, e eu noto isso. E o dia que eu não notar isso, que tiver um comportamento de uma derrota, que tiver alguma coisa que não mostrar, não estar sentindo, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a cobrar. E não precisou fazer isso, acredito que não vai precisar, porque aqui nós temos um monte de homens que sentem muito, eles sentem, a família sente, que jogar futebol, eu vou te falar para vocês, não é mole, cara, não é mole você perder um jogo, e de repente você tinha uma apresentação do teu filho na segunda-feira, e teu filho te chamar para te levar na apresentação e dizer, pô filho, não vai dar para ir porque eu perdi um jogo ontem, talvez eu vou ser incomodado um pouco. Eu vivi isso, eu sei que os jogadores vivem isso. Então é isso que a gente quer transmitir para o torcedor, para vocês que desse lado aqui dos jogadores tem ser humano que sentem muito, e ao mesmo tempo eu falo para eles, se a gente sente muito, a gente briga para que a gente não venha sentir essa dor. Eu sempre falo para eles, quando a gente entrava dentro do campo, a gente tem que deixar tudo lá dentro. Deixa tudo. Se tu perdeu o jogo e tu foi dormir, que é o pior sentimento que tem, porque eu tive isso quando fui jogador,
Você fala, pô, podia ter feito isso, por que não fiz isso? É a pior coisa que tem. Agora, quando você entra no campo e deixa tudo, e mesmo o resultado não vem, teu sono não vai ser o mesmo, não, tu não vai dormir, quando a gente perde, a gente não dorme. Mas pelo menos tu não tem nada de lance ou de preparação que tu não fez. Então, transmitir isso para vocês. Nós temos aqui um monte de homens que sentem, e o dia que tiver um jogador que não sentir, que tiver um jogador que não sentir, a gente pode ter certeza que eu vou representar aquilo que o torcedor sempre gostaria que a gente cobrasse. Mas não precisou e não vai precisar, porque a gente tem atacado no perfil. Todos os jogadores que a gente sai para contratar, a gente conversa e fala da responsabilidade, como é o clube, o que a gente vai cobrar, o que a gente espera. E se a gente identificar isso já numa contratação que não tem esse perfil, não vai estar no Cruzeiro. Então pode ter certeza que todo mundo que está aqui tem um perfil e sente muito quando quer. Tinha, a gente teve o Kevin agora emprestado para o Guarani de Campinas, né, garoto da base. O Rick Senna também foi emprestado, não é isso mesmo? Para o Marítimo, né, de Portugal. Eu queria saber qual a sua relação com a categoria de base do Cruzeiro, até onde você acompanha e se você também tem um relacionamento também com a garotada que está lá. Só completar, Dudon, falando de base, quando um moleque sobe da base, vem o Murilo, o Arthur, existe alguma conversa, algum trabalho especial feito por o seu menino que está subindo agora, ou é natural, já é do jogador isso? Quando o jogador sobe, a gente procura sempre conversar, mostrar, quando dá tempo, né? Tem vezes que o futebol é dinâmico, dá tudo ver, sobe, o jogador já está aí treinando, porque faltou alguém e tal. Os jogadores às vezes vão complementar um treino e de repente mostra o potencial e já fica, né? Isso é o que a gente mais gosta, que a gente mais espera, né? Então, e eu sempre fiz esse papel mesmo quando era jogador, e faço hoje como gerente de mostrar para ele, ó, segue, faz por ti, se eu falo faz por ti, ninguém vai fazer, mas dando tudo aquilo que o jogador merece, né? De carinho, de respeito. Os próprios jogadores têm sua maneira de conduzir, de deixar o jogador à vontade, né? Quando ele faz aquela cerimônia do jogador conversar com eles, falar, enfim, brincar, e cantar, como você deve ter visto. Tudo isso faz parte de que o jogador se sinta um pouco mais à vontade, o mais rápido possível, seja integrado. Em relação a acompanhar a base, como eu entrei esse ano, como eu falei para vocês, eu tenho um foco, né? Eu sou muito prático, né? Às vezes as pessoas entram no futebol, que não é o caso do Cruzeiro, mas muitas pessoas que nesse meio tempo que eu estava estudando, eu via muitas pessoas querendo, cursando mesmo curso, e eu cheio de planejamento e cheio de ideias no futebol. Eu sempre falava para esse futebol de não. Se entrar com esse monte de planejamento e a coisa não acontecer, se não ganhar, você não vai nem começar 10% nesse teu planejamento. Então eu tenho algumas coisas que eu penso que de repente de aproximação da base, enfim, mas eu tenho um primeiro objetivo agora, eu quero primeiro ganhar, botar meu pé aqui, me consolidar como um gestor do futebol, até porque por o Klaus ser um ex-diretor da base, ele tem conhecimento total da totalidade da base. Então nós temos hoje aqui um diretor nosso, que além de ser nosso diretor, tem um conhecimento que está há 6 meses atrás estava ali na base. Então essa proximidade da base acabou sendo um pouco mais facilitada de conhecer as pessoas, porque nós tínhamos um ex-diretor da base. Mas te confesso que poderia estar um pouco mais próximo, mas como eles vêm toda semana treinar aqui, acabou que eles estão aqui mais próximos, que é a categoria sub-20, que está mais próximo da gente. Mas penso que tendo continuidade no Cruzeiro, na próxima temporada, tem algumas coisas que possam me aproximar um pouco mais. Mas o futebol também acelerou, né? Antigamente a gente imaginava que o jogador, para chegar no profissional, tinha que estar com 20 e poucos anos. Hoje, com 16, já tem que estar dentro. E tem clubes que já está aparecendo jogador com 16, 17 anos. Então, talvez aproximar também essa categoria pode ser uma coisa para o futuro. Mas te confesso que eu não tenho participado muito da base, vou olhar para os jogos, mas por um caos conhecer muitos jogadores tem facilitado isso. Joia, deixa você colocar para gravar aqui. Diz que a mulher entra aqui dentro e pega pela orelha. Gente, eu não sou muito habituado com isso, não. Isso é mais o papel da Fernandinha. Eu vou tentar quebrar o galho aqui. Sim, parece não. Obrigado, Tinho. Obrigado, meu amigo Guilherme Mendes, ao Alisson, pela iniciativa e pioneirismo do clube em abrir e ceder cada vez mais espaço aos veículos independentes feitos por nós cruzeirenses
Aqui está o Diogo representando no seu canal, Seu Esportes, o Valdir, o Cruzeiro, o Pai Brito, Vinícius, Thiago Celeste, o Gão, que dispensa comentários, apresentações, o Luiz do Cruzeiro News e o nosso amigo aqui do GDG, Guerreiros de Amados. Queria saber de onde partiu essa iniciativa de abrir mais espaço para a gente, né, da nação Cicristeiros costuma encher muito o saco do Pareiro, do Guilherme Vintes, pleiteando desde 2013, cada vez mais espaço. E agora o clube está tomando essa iniciativa. Eu queria saber se é pelo tamanho que esses veículos estão ganhando e a representatividade cada vez maior deles, a qualidade do conteúdo que vem melhorando exponencialmente com o passar do tempo, desde a nossa criação até os dias de hoje. E o que levou vocês a cederem mais espaço para a gente nessa iniciativa? E também se tem alguma correlação com a nossa imprensa, que é bem tendenciosa, e essa iniciativa do clube de ceder mais espaço para nós, veículos independentes feitos por cruzeirenses. Guilherme, antes de você responder, eu quero só emendar o que o João falou, porque eu tive no Fanáticos do Esporte Interativo, e os números do Esporte Interativo, quando eu cheguei lá, eles falaram uma coisa que foi interessante para mim. Eles falaram assim, olha, a gente sabe que hoje no Brasil as maiores torcidas são Corinthians e Flamengo, fato. Não cheguei a enfrentar o Flamengo no Fanático, mas enfrentei o Corinthians e ganhei deles, na torcida inclusive interativa, pela internet e etc. E eles falaram que eles já tinham os números com eles, que a torcida do Cruzeiro é a torcida mais ativa e mais participante nas redes sociais em todo o país. Certo? Ou seja, então os veículos que estão aqui são veículos realmente de muita força, de muita expressão e responsáveis por isso. Primeiramente, obrigado pelos elogios, né? Pela presença de vocês aqui. Eu acho, João, que foi um processo de amadurecimento das duas partes, né? De algum tempo vocês vêm reivindicando, a gente vem conversando, o Diogo então é figura frequente, o Valdir, enfim, são pessoas que têm constantemente procurado a comunicação do Cruzeiro e outras áreas do clube pedindo esse espaço. E nós fomos amadurecendo como é que a gente faria esse atendimento, né? Ele é inédito no futebol brasileiro. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu converso com as assessorias dos 20 clubes da Série A e alguns da Série B, e ninguém no Brasil até hoje ainda teve a oportunidade ou a vontade de abrir o clube como nós estamos fazendo hoje. Então essa é uma experiência que a gente está iniciando, a gente está acreditando que ela vai frutificar, que nós vamos ter uma convivência muito mais estreita daqui para frente, mas que nós também vamos aprender, os dois lados, né? Aqui comunicação, clube, gerência de futebol, diretoria, presidência, todo mundo vai amadurecer um pouco, e vocês, da parte de vocês, também vão a partir de agora entender mais o clube e vão ver que a realidade nem sempre é que as pessoas imaginam lá fora. Então a decisão de estarmos todos hoje aqui, primeiro aval do presidente do clube, Dr. Gilvan, quando foi procurado, e nós explicamos, fizemos a exposição da ideia do projeto, o Dr. Gilvan na mesma hora assinou e falou, pode trazer a turma para dentro do clube. A gente está com a aval do Bruno Vicentim, que é o maior gestor do futebol do Cruzeiro, com a aval do Cláudio Câmara, do Pedro Moreira, do Tinga. Conversei com o Tinga, eu tive de imediato, pode trazer, eu faço questão de estar junto com a turma, e se você quiser, eu sou o primeiro a participar desse bate-papo. Então esse é um processo que a gente vai crescer. Talvez a gente tenha algum deslize ali na frente, a gente vai ter que fazer uma correção, e a gente vai aprendendo, porque nós todos aqui, tanto o clube quanto a torcida e vocês, nós todos temos o mesmo objetivo, né? Todo mundo está aqui porque a gente gosta, torce pelo Cruzeiro e a gente trabalha pelo Cruzeiro, né? Então o objetivo é o mesmo. Então não tem como não existir uma aproximação, existir uma união entre a gente. E a gente vai aprendendo e tal. E que vocês forem sugerindo, que a gente puder acatar, nós estamos aqui para exatamente poder caminhar juntos, né? Queria agradecer demais ao Tinga, nós já estamos com 1h30 já de resenha. O Tinga é um cara que a gente tem já vou te liberar para você falar. O Tinga é um cara que está aqui no Cruzeiro desde 2012, e ele é o que a gente chama de uma liderança natural, né? Muitas vezes a gente tem a ideia de um líder, a gente acha que o líder é o cara que fala mais alto, é o cara que fala mais bonito, é o cara que tem a melhor apresentação física, o cara que é mais rico, né? Ou que tem mais tempo de casa. E muitas vezes não é isso. O líder é o cara que consegue chegar num ambiente e coloca as ideias dele de uma forma muito natural, e o grupo aceita. Então em 2013, 14, quantas vezes
a gente estava ganhando, todo mundo comemorando, e o nosso ministro, como ele revelou há pouco tempo no programa da Fox, né? O nosso ministro estava lá dentro do grupo cobrando dos caras, moçada, nós ganhamos, mas ainda falta muita coisa, né? Quando a gente perdia, o Tinga também tinha esse papel lá dentro. E o doutor Gilvão olhava e falava, um dia eu vou colocar o Tinga para ser um gestor aqui no futebol do Cruzeiro. E aí, infelizmente, o final da carreira do Tinga como atleta não foi como ele gostaria, nenhum de nós, né? Teve aquela infelicidade de uma lesão aqui dentro do clube, precisou antecipar a aposentadoria na bola, e aí o presidente falou, olha, eu acho que o ideal seria o Tinga realmente agora dar uma desligada para que ele pudesse se preparar para um dia assumir um cargo. E, por coincidência, esse era exatamente também o pensamento do Tinga. Então, quando o Dr. Gilvan fez o convite para que ele viesse participar como gerente, era para ocupar, vamos dizer, esse meio de campo, né? O Tinga costuma dizer muito que é construir pontes no futebol, né? Mas talvez ligar a defesa ao ataque, né? Ligar dois setores do clube. E ele tem cumprido um papel que, assim, para a gente, assim, cada dia, para mim é mais extraordinário essa convivência. Chego em casa, às vezes falo com a minha mulher, o Tinga hoje me ensinou uma outra coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E assim a gente vai crescendo, né? Nós vamos acertando, vamos errando, mas aqui dentro, todo mundo que passa naquele portão, a gente só tem uma coisa na cabeça, é tentar fazer o melhor e acertar, né? Eu brinco muito contigo sobre o planejamento. Pô, Tinga, quando a gente perde, a gente ouve na imprensa, o planejamento foi errado, né? Os 20 clubes que estão disputando a Série A, os 20 fizeram um planejamento, e que nem sempre o melhor planejamento vai ser o campeão, porque tem uma série de fatores, como o Tinga exemplificou aqui na história da estrada, tem coisas que acontecem fora da nossa previsão, do nosso controle, né? Então ele falou assim, tem uma previsão de 6 horas de um deslocamento de carro daqui até o Rio de Janeiro. Abasteceu o carro, calibrou os pneus, tudo arrumadinho. Aí ele cruza com um caminhão, bate uma pedra no vidro do carro, quebrou, tem que parar, tem que entrar numa cidade, trocar o vidro, né? Vai chegar com 3, 4, 5 horas, ou nem vai chegar no Rio de Janeiro naquele dia, talvez ele tenha que voltar para Belo Horizonte. E aí foi erro de planejamento? Não, isso foi um imprevisto, né? E no futebol isso acontece demais com a gente. Então, assim, planejamento, uma outra coisa que eu falo muito com o Tinga sobre estratégia, né? Por que o clube às vezes não revelou isso ou aquilo? Não revelou. Não é porque o clube queira esconder alguma coisa da nossa torcida ou da imprensa. Isso não existe. Não vamos esconder que a torcida não pode saber disso. É porque faz parte do nosso negócio. Então, o treinador, vocês presenciaram, vocês vieram aqui e acompanharam o início do trabalho do Mano hoje. Em um determinado momento, ele fez um sinalzinho lá para mim, não sei se vocês viram. Guilherme, por favor, pede para o pessoal dar licença. Ele está lá embaixo, treinando jogadas, treinando pênalti, treinando falta, e ele não quer que essas informações cheguem ao nosso adversário. Não é que a informação não pode chegar para a torcida do Cruzeiro. Não faz sentido isso, né? Estamos escondendo aqui a jogada que o Mano... Não, nós estamos escondendo do Renato Gaúcho e dos jogadores do Grêmio. Então, muitas vezes, as informações no futebol, elas ficam guardadas, porque elas fazem parte do negócio, né? Então, estamos negociando com o Sassá várias semanas. Nosso ministro foi lá no Rio de Janeiro, se sentou com o Sassá, que tinha convite de outros clubes, inclusive do exterior, vocês noticiaram, Samuel Venâncio noticiou lá que tinha proposta da Rússia, tinha isso tudo. E nós fomos lá quietinho, no silêncio, convencemos o Sassá, e ele está aqui dentro, né? Então, quando a gente fecha patrocinador, a mesma coisa, está fechando a mudança do material esportivo. Então, tem uma série de coisas que o clube precisa se preservar, né? Mas, na medida do possível, que a gente quer exatamente aumentar essa proximidade com vocês. Ô Diogo, rapidão, é porque eu vou ter que sair, porque eu estou indo para Sete Lagoas, porque eu vou participar de algumas coisas lá do evento que vai ter lá dos jogadores do Master, né? Mas eu queria só primeiro deixar um agradecimento ao Guilherme, ao Tinga, ao Cruzeiro, e lembrar todo mundo aqui que o Tinga encerrou a carreira em 2014, mas quase ninguém se lembra de um fato muito importante, que eu falei isso no programa do Cruzeiro quando a gente esteve junto. O Tinga fez parte do jogo mais importante, ao meu ver, daquele ano de 2014, que foi o jogo Cruzeiro e Palmeiras, lá em São Paulo, 2-0, gol do Manuel, né? 2 gols do Manuel, naquela ocasião.
E no primeiro tempo, o Palmeiras estava dominando o jogo, mas dominando muito mesmo o jogo. Estava um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. E naquela época a tabela ainda estava bem embolada, né? E tal, e o Cruzeiro tentando almejar e dar aquela arrancada no campeonato. O que aconteceu? O Tinga entra em campo, né? E naquele momento a gente começa a ocupar o meio campo e domina o time do Palmeiras. E o Palmeiras fecha toda a iniciativa. E dali pra frente começa a arrancada realmente rumo ao tetracampeonato, porque dali ninguém alcançou o Cruzeiro mais, se vocês forem lembrar. Então, mas ninguém se lembra, e poucos se lembram, que foi com a entrada do Tinga naquele jogo que realmente a coisa mudou de figura. Então, muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade, ao Tinga pela história com o Cruzeiro e principalmente pela sua dedicação agora e militância com o nosso clube. Pô, legal, cara. Interessante você lembrar isso, porque é uma das coisas que eu falo muito com os jogadores, né? Às vezes o jogador se preparar aqui, porque às vezes ele vai jogar 5 minutos ou 10, naquele jogo que eu joguei, se não me engano, 25 minutos. Talvez você vai jogar os 25 minutos mais importantes da partida. Talvez se você é um defensor, você vai entrar para segurar um resultado. Se você é um atacante, você vai entrar de repente para fazer o gol, para mudar, né? Então isso a gente viveu na prática e mostra para eles que... Porque é legal que hoje o torcedor também enxerga coisas. O torcedor não é porque nós estamos dentro trabalhando que nós sabemos mais que o torcedor. Nós sabemos que nós estamos aqui dentro, mas tem torcedor que também conhece futebol e vê futebol. Você está falando, você viu uma coisa que eu lembro que o Guilherme naquele jogo, depois do jogo, que eu fui até falar depois desse jogo, o Guilherme falando aquilo, pô, Caçu, tu acabou com o jogo estava horrível. O Marcelo falou para mim, pô, tu acertou o jogo para mim, eu tava... Que são esses detalhes que fazem a diferença no grupo. A gente sabe que a gente vai precisar disso no mundo, talvez um jogador vai jogar 5 minutos, mas 5 minutos mais importantes da partida. Então é isso que a gente vivenciou, é o que eu tento transmitir para os jogadores hoje. Talvez se nós perdêssemos aquele jogo, nós não tínhamos uma sequência depois, nós não estaríamos hoje felizes como poucos clubes que têm, né, tantos títulos no brasileiro. Então é legal lembrar disso, que a gente não está louco, porque eu falo isso muito para os jogadores, né? Cara, trabalha. Talvez você vai jogar os 5 minutos que vai te colocar na história, né? Assim como foi lá no Inter, o Gabriel jogou 3 minutos, deu um mundial e hoje é o maior ídolo do clube. Então se prepara para jogar. A história dele ainda. E quanto história aí, e fica boa história, né? Não posso aqui, só não pode